Alô, alô, minha gente, estamos mais uma vez aqui presente com vocês, o nosso novo projeto. Esse já é o número 5, o quinto, e dessa vez a gente traz 4 convidados para falar do tema dieta, acertos, erros e mitos. A gente tem aqui hoje a Luana Eliô, personal trainer. Dá um alô aí, Luana, rapidinho. Olá, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer imenso estar aqui com vocês e prazer imenso estar com esses profissionais maravilhosos. Com certeza, a Luana, que é personal trainer, life coach também, vive aqui em Los Angeles, uma carioca. Temos também a Isabela Del Bosco, que já morou aqui em Redondo Beach, no sul da Califórnia, nutricionista. Hoje em dia ela está em Curitiba, se eu não me engano, não é isso, Isabela? Em Florianópolis, Santa Catarina. Santa Catarina, que cidade maravilhosa. Aliás, que estado maravilhoso, com belas praias. Né? Temos também aqui a participação hoje do Dr. André Berger, que é cirurgião com especialidade em robótica, vamos dizer assim, um ilustre convidado hoje nosso, professor do USC, uma reconhecida universidade dos Estados Unidos, e médico, obviamente. E dê um alô também aí, doutor. Bom, doutor gente, André. Lindbergh, muito obrigado pelo convite, né? É um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que a discussão vai ser ótima. Estou realmente empolgado com essa oportunidade. Obrigadão. Claro que sim. E, por último, a gente tem o Giovanni da Silva, que é ator, dançarino, faz campanhas publicitárias como modelo, se formou pelo Syracuse University em Performance Arts, e hoje ele está entre Nova York e Los Angeles, onde também gosta muito de defender as causas de uma alimentação saudável. E também meu filho. Dê um alô aí, Gio. Olá, gente, tudo bem? Valeu, então. Vamos, então, a começar, porque, afinal de contas, a gente está atrasado. Eu vou começar com a Isabela Del Bosco, porque e muitas vezes a gente passa grande parte do tempo pensando em caloria, né? Aquela coisa de caloria, a gente se preocupa muito com isso. A Luana, outra vez também, um tempo atrás, me comentou sobre isso. Ela tem até um artigo, mas na frente a gente vai falar sobre isso. E eu queria saber, então, um pouquinho sobre essa questão das calorias. Qual é o caminho aí? Me diga, você que é nutricionista, me fale um pouquinho desse tema aí, dessa preocupação nossa do dia a dia sobre as calorias. Porque quando a gente quer perder peso, a primeira coisa que a gente pensa é caloria. Manda a bola aí. Agora deu. Quero agradecer também pela oportunidade. Obrigada para todos que estão assistindo, né? Eu acho que é um papo bem saudável, importante para todos nós, né? Porque estamos muito na área de prevenção. E com relação à nutrição, que é uma paixão minha, né? Eu tenho formação e graduação pela Universidade de Los Angeles, Estadual de Los Angeles, na Califórnia. E sempre fui muito crente em uma alimentação saudável, né? Porque a gente tem o brasileiro, principalmente, se cobra muito, né? Porque, obviamente, a gente cresce vendo essas revistas que cobram, né, a magreza, que cobram você perder 4 quilos em uma semana. Essas coisas não existem, esse radicalismo não deveria existir. A nutrição tem que ser pensada de uma outra forma. A gente precisa nutrir o nosso corpo. Então, a gente precisa de alimentos que nos deem saúde, né? Energia, bem-estar, porque as pessoas que são até magras em demasia, às vezes elas também são deficientes em vitaminas, minerais, e também sofrem de algumas doenças que às vezes a gente, ao olho, né, não consegue diagnosticar, né? Obviamente, quem diagnostica é um médico, principalmente, né? Como o doutor André. Mas nós, nutricionistas, o nosso foco principal é na prevenção. Então, eu acredito muito numa alimentação equilibrada, e você está se alimentando. Eu sempre falo para os meus seguidores, clientes, né? Cada oportunidade que você tem, você vai colocar algo na sua boca, coloque algo que traga benefício para o seu corpo, para o seu organismo, né? Que te traga bons nutrientes, disposição, energia, saúde, bem-estar, enfim, isso é uma consequência do que você está ingerindo. A gente sabe que as pessoas que se alimentam mal,
né? Além de, obviamente, desenvolver a longo prazo, talvez, algumas doenças, né? Não tem um estado diário de bem-estar. Às vezes elas estão muito fadigadas, estão cansadas, estão com dor de cabeça, tudo isso é consequência de uma má alimentação. E claro que eu acredito que a alimentação sozinha, ela não existe, né? Eu sempre digo, a alimentação é 70%, 80% do nosso dia a dia. Complementa com atividade física, complementa também com a questão mental, que é muito importante você descansar, né? Você ter um dia a dia equilibrado, boas relações saudáveis com as pessoas também, dormir bem. Então, assim, é uma combinação, não tem só a dieta, né? Por isso que todos nós estamos aqui. Exatamente. Enfim, eu acho que a base de tudo, pelo que a gente lê, a gente observa muito televisão, é aquela coisa de equilíbrio entre carboidrato, proteína e gordura, e esse pacote que você falou, dormir bem, fazer exercício, etc, etc e tal. Eu vou passar a bola agora para a Luana, porque eu queria que a Luana falasse um pouquinho aí sobre exatamente essa questão aí dos erros que a gente comete. Eu me lembro que a Luana escreveu, pelo menos, eu acho que 2 artigos para a Dieta sobre o Brasil lá atrás. Eu acho que ela tem a capacidade aí de desenrolar essa parte aí no que se refere a erros. Né? O que a gente pode cometer de erros quando a gente trata de perder peso, Luana? Toca a bola. Então, eu preciso atualizar, né, os artigos. Porque a nutrição não é uma coisa... a gente fala aqui nos Estados Unidos, one size fits all, né? Não é um modelo que vai funcionar para todo mundo. Cada pessoa precisa entender que a nutrição precisa ser bem customizada, né? O seu corpo, você precisa entender como é que o seu corpo está recebendo os alimentos, né? E essa questão de focar muito nas calorias, existem muitos artigos hoje em dia comprovando que pode não ser tão o foco que vai trazer os resultados que as pessoas desejam, né? E principalmente quando a gente está falando como a Isabela mencionou, a questão das doenças crônicas, né? Existem templantes nutricionais que nós precisamos respeitar, que nós precisamos aplicar, e nós precisamos educar as pessoas em relação à nutrição, para que o corpo delas, de forma bem eficaz, possa consumir aquelas calorias de forma eficaz. Hoje eu estava lendo, eu tenho uma cliente, estou trabalhando com uma cliente que está no processo de diabetes, né? O caso dela de diabetes tipo 2 está avançando, então existe todo um approach que a gente precisa levar e que a gente precisa considerar relacionada a essa pessoa, né? Que não vai ser a mesma que eu utilizo, que não vai ser a mesma que a Isabela utiliza, que não vai ser a mesma que o André, que o Giovanni, que o Lindbergh utiliza. Mas, de forma geral, nós precisamos pensar na quantidade mínima que o seu corpo precisa para manter as funções normais. Nós estamos falando de batimentos cardíacos, né? Imagine o consumo de caloria mínima para você ficar na cama, sem fazer nada, né? Então, essa justamente são as calorias que a gente precisa consumir para poder manter o nosso peso. Quando nós temos o objetivo de perder peso, aí nós precisamos realmente entrar em contato com um profissional, no caso, o nutricionista, e o nutricionista vai te ajudar a selecionar as calorias ideais para você chegar ao resultado necessário. Porque hoje em dia nós precisamos considerar, sim, condições, não somente condições físicas na parte de estética, mas a condição da saúde, né? Como é que está o seu nível de açúcar, como é que está os seus hormônios, e a alimentação vai realmente acertar. Eu acredito na cura dos alimentos, que pode ser que os alimentos realmente cura aquela condição que a pessoa tem. E eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que estão procurando esse tipo de informação, um corpo saudável nunca é um corpo que vai estar acima do peso, né? Então, quando a gente começa a olhar um pouco mais do lado da saúde, o que não está favorecendo, né, o que o meu corpo queime a gordura de forma
eficaz, por que meus hormônios estão completamente não estão equilibrados, né? Aí nós podemos realmente ver uma matemática, mas a matemática básica que eu explico para meus clientes. Pensa no peso final que você quer atingir. Se você quer ter um peso de 54 quilos, né? Então, a gente tem que fazer um cálculo para manter o corpo de 54 quilos, né? Mas isso é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, porque pode ser que os 54 quilos que a pessoa quer atingir não é um 54 quilos saudável, né? Então, existe toda uma questão de que a gente precisa realmente saber um pouco mais sobre a nossa saúde para a gente atingir essa fórmula ideal, né? Mas eu foco mais em as calorias precisam ser focadas de forma o que aquele alimento está te dando, né? Se você tem uma alimentação que está super saturada em carboidrato, super saturada em gorduras que não são saudáveis, então o primeiro foco é ajustar esses alimentos, que o resto vai entrando, né, no seu devido lugar. Quer dizer, o intake, né, de calorias. Doutor André, muito se fala aí, aliás, hoje em dia, né, a gente está num mundo aí que a gente tem vitamina para tudo quanto é lugar. Tem vitamina para isso, vitamina para aquilo, tem medicamento para emagrecer, né, hoje em dia os laboratórios farmacêuticos estão fabricando de tudo e para todos. As mídias aí estão bombardeando, as mídias sociais, com essa questão da pílula mágica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa questão aí dessa parte aí medicinal. É benéfico, não é? Funciona, não funciona? Inclusive, eu acho que tem pesquisas, inclusive, que fala que é mais prejudicial, termina sendo mais prejudicial do que benéfico. Me fale aí um pouquinho aí, doutor André Berger. Então, Lindbergh, de novo, muito obrigado pelo convite, né? Outra coisa, boa noite a todos que estão assistindo. Eu acho, né, que a Isabela e a Luana colocaram muito bem, né? Eu acho que, né, tem espaço, né, para essa questão das medicações, né, ou vitaminas quando está bem indicado, né? Então, a grande maioria desses complexos vitamínicos que a gente compra na farmácia, na CVS, Walgreens, nem tem a dose certa, né? Então, várias vezes as pessoas podem comprar aquilo achando que estão se beneficiando e, na verdade, não estão, né? Então, acho que toda essa reposição de vitaminas, né, ela deve ser precedida de uma avaliação adequada, né? A pessoa deve procurar um médico, deve procurar um nutricionista, né? Fazer uma avaliação se tem deficiência vitamínica, né? Aquela deficiência vitamínica deve ser analisada especificamente para aquela pessoa, né? Ver se tem alguma causa para aquilo, né? Às vezes, né, você está tratando só o sintoma, mas não está tratando o problema real, né? Então, por isso que uma investigação é importante, e se há necessidade de reposição, por exemplo, é muito frequente ter que se repor vitamina D em mulheres, né? Mas depois de uma certa idade, elas têm deficiência, então realmente tem que se repor, ou cálcio, né? Mas isso não deve ser feito de uma maneira indiscriminada, né? Por exemplo, eu sou urologista, não trabalho muito com essa parte de reposição hormonal, né? Eu trabalho mais com tratamento de câncer, né? Mas não é infrequente eu receber pacientes, né, que né, fazem uso indiscriminado de testosterona, né? Ou foi mal indicado, né? Então, né, o que pode acontecer é que realmente, né, o uso da testosterona né, pode trazer consequências nefastas, né? Então, a Isabela colocou muito bem, uma questão de equilíbrio. Com certeza. Inclusive, você tocou num assunto aí que eu não tinha nem me lembrado quando eu estava preparando aqui para esse live, a questão do testosterona, né? Porque está muito comum hoje em dia, né? Está sendo muito fácil, você pode ingerir através de pílula, se eu não me engano, você pode ser injetado através de uma injeção, uma coisa que, e hoje em dia existe uma facilidade muito grande, né? Poderia complementar alguma coisa sobre isso, doutor André? Então, assim, né, o uso da testosterona é uma coisa saudável, para começar, né? Se há indicação, né? Como se há indicação de repor outras vitaminas ou outros nutrientes, né? Os homens, a partir dos 40 anos,
né, você tem, né, começa a ter uma baixa da produção de testosterona, e isso pode levar a consequências, né, fadiga, diminuição da libido, né, você pode, inclusive, aumentar a gordura corporal, né, aquela gordura centrípeta que é mais nociva e pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares. Então, se faz uma avaliação, né, uma avaliação hormonal completa, e vários homens fazem, sim, reposição com testosterona de uma maneira adequada. O que a gente fala é enfim, aquele uso de testosterona sem acompanhamento, né? Aquilo pode, sim, trazer consequências graves, né? Pode aumentar o risco de ter lesão hepática, né? Pode acabar, inclusive, com a produção endógena, né? A produção do corpo de testosterona. E isso é uma coisa que realmente deve ser muito bem cuidada. Então, você falou, é verdade, né? Hoje em dia as pessoas têm acesso às medicações e acabam usando muito sem acompanhamento, que obviamente não está correto. Claro que sim. Eu vou passar a bola, então, para o Giovanni. Aí eu vou mudar um pouquinho aí, porque eu vou perguntar a ele, particularmente, sobre a questão da experiência própria dele. A gente mencionou essa questão de uma cultura de estar bonito, de estar malhado, né? Que hoje em dia, no mundo moderno, a gente está exposto, tanto através das mídias sociais, da televisão, enfim. Então, até cria-se um pouco de... Para quem não tem autoestima, por exemplo, principalmente quem é mais jovem, é um grande problema. Então, vou perguntar ao Giovanni se você já teve esse problema no passado, Gil, e o que você pode dizer para quem nos está assistindo sobre essa questão, esse link entre a questão de dieta e a questão de autoestima. Tá, oi, gente. Não, foi boa pergunta, pai. É uma coisa assim que eu acho que no passado eu tinha, assim, uns inseguridades, essas coisas que agora, nesse momento, especialmente com a mídia social, com o Instagram, com o Facebook, com essas coisas, você vendo as fotos das pessoas assim malhadas, você vê as fotos dessas pessoas assim bonitas, essas coisas, e fica bem, o teu self-estima fica bem embaixo. Você se questiona que eu tenho que ter a vida assim, eu tenho que ter a vida assim. Nesse momento, eu acho que é tão interessante assim você se ver. Agora comigo, agora na quarentena, fica difícil assim você sem ginásio, sem essas coisas, fica difícil você workout, fica difícil você se alimentar correto. Mas eu acho que para mim era uma coisa assim que eu assim descobri agora. Eu acho que nesses momentos eu acho que você tem que assim essa coisa de nutrição, da coisa de educação física, eu acho que é importante para tua mente e de tua self-estima, não é? Em outras palavras, você está me dizendo que essa época, né? Eu acho que todos têm que concordar, essa época é uma época, né? Época que a gente está mais em casa, época que a gente supostamente se expõe menos, está menos fora em restaurante, esse tudo. Então, eu acho que o que ele está tentando dizer é que é exatamente um momento de autoconhecimento de nós mesmos, né? Mas no caso aí dessa palavra autoestima, você teve algum problema de autoestima no passado ou sua autoestima sempre foi? Eu acho que para mim, eu comecei a minha carreira como ator e como dançarino quando eu era assim 10 anos de idade. Quando você está nessa carreira, você tem muito assim pressure para você ser uma maneira. Eu acho que nos anos você tem que assim aprender de ter uma pele assim, como se chama? Pele dura, hard skin, tough skin. Sim, hard skin, um termo em inglês, entendi. E eu acho que na self-estima, eu acho que o que me ajudou muito foi essa coisa de nutrição e educação física e só amadurecendo também. E, particularmente nessa área de entretenimento, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, mas principalmente aqui nos Estados Unidos, a pressão é muito grande em cima do jovem, né? Se já é em cima dos adultos, imagine de um jovem de 12, 13, 14, 15 anos. Então, é preciso muita autoestima, e ele sempre teve, eu como pai posso dizer. Eu vou voltar com a Isabela, porque hoje em dia a gente tem vários tipos de dieta, né? Dieta, vou citar alguns aqui, a cetogênica, a paleo, a low carb, a gente tem a ultra low fat, a gente tem uma que eu nem conhecia, vim pesquisar aí, Dukan,
tem uma bem famosa, Atkins e outras por aí. Você poderia me dizer aí alguma coisa sobre essas dietas? Qual é que é a mais relevante? Qual é a que funciona mais? Ou qual é a que é melhor para quem está começando a perder peso e não gosta de fazer exercício? Alguma palavra sobre isso aí? Eu sempre digo assim, falando de um público geral saudável, né? Porque até o doutor André sabe, há dietas específicas para clientes, pacientes com algumas condições de saúde, né? Por exemplo, câncer, doença crônica. Então, tudo isso não dá para generalizar, né? A dieta para todos, principalmente para as pessoas que têm alguma condição. Mas nas pessoas saudáveis, no geral, eu acredito muito nessa dieta equilibrada, né? Antes de encaminhar a conversinha para a Luana ali, você falou uma coisa muito importante, o equilíbrio do carboidrato com a gordura, com a proteína. Eles não existem à toa no nosso mundo, não é por acaso, é porque nosso organismo realmente precisa, a gente precisa do equilíbrio, mas aí eu sempre falo, não esqueça que em todas as situações há a versão boa e a versão ruim. Então, há o carboidrato bom, o carboidrato ruim, a proteína boa, a proteína ruim, gordura boa e gordura ruim. Então, eu não sou contra nada, pelo contrário, a gente tem que consumir em cada refeição um pouquinho de cada. Essa é a nutrição perfeita para você, para todos nós, na verdade, né? É claro que as pessoas que já estão adoecidas, né, a gente precisa atender de forma mais específica, mas as pessoas saudáveis que estão começando agora um processo, acho que o Giovanni mesmo, que é uma pessoa jovem, é uma oportunidade ótima de pensar e refletir sobre isso. Então, eu sempre falo, toda refeição, se a gente tem oportunidade de equilibrar, né, boas gorduras, bom carboidrato, boa proteína, é perfeito, porque é o que o nosso organismo precisa, né? E a gente complementa, claro, com, vamos dizer, algumas verduras, né, que tem baixo teor, né, às vezes de carboidrato, gordura, enfim, de macronutrientes, e você consegue adquirir mais micronutrientes, né? A gente sempre fala da alimentação colorida, né? Porque, claro, cada fruta, cada verdura, cada cor te traz várias formas de micronutrientes também, né? E não só isso, também outros tipos de bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, e etc. Então, assim, é isso que eu digo, é nutrir. Então, realmente tem que ter esse equilíbrio. Agora, a dieta que eu prefiro é a dieta que tem uma quantidade menor de carboidrato do que, né, enfim, gordura e proteína. Então, menos carboidrato, porque a gente come muito carboidrato e a gente nem percebe. Por exemplo, às vezes, por refeição, o ideal é que você, dependendo, se você não é atleta, obviamente, se você é um atleta profissional, você precisa de uma quantidade muito grande, né, de macronutrientes, principalmente carboidrato, porque você gasta muito, né? Agora, se você é uma pessoa normal, como a gente que está aqui em casa, um pouquinho sedentária, ainda mais nessa questão de pandemia, né? Então, assim, às vezes 30 gramas de carboidrato é o suficiente por refeição. Então, assim, o que é 30 gramas? Eu sempre tento mostrar visualmente. Se a gente tem um copo de requeijão, metade daquele copo de requeijão, geralmente, é 30 gramas de uma porção de arroz, por exemplo. Aí a gente vai num restaurante italiano e a gente come um prato inteiro de massa, porque o restaurante nos serve aquilo e a gente acha normal, a gente come tudo. É muito mais que a gente precisa, né? Então, a gente tem que cuidar com o carboidrato. Eu acho que geralmente a gente não tende a abusar muito da gordura e da proteína, mas o carboidrato, principalmente o brasileiro, vai fazer aquele prato com arroz, com feijão, aí maionese, aí depois vai para a sobremesa, aí acabou. Brasileiros, italianos, quem tem sangue latino, geralmente adora um carboidrato, né? Eu vou passar a bola aqui para o Dr. Berger, o nosso amigo André, porque eu vou perguntar para ele o seguinte: você já teve algum problema de perder peso, doutor André? Afinal de contas, não tem mais 20, nem 22 ou 23, né? Infelizmente, não. Mas assim, eu nunca tive problemas com isso, né? Acho que até, sei lá, por uma questão inata de metabolismo, mas eu sempre fiz bastante esporte. Mas, obviamente, né, com o passar dos anos, você percebe, né, que
né, né, se você come mais, né, é mais difícil de perder, né? Então, eu cuido, né? Não cuido tanto, né? Obviamente, a pandemia acabou com a minha rotina de exercícios. De muitos, Então, né? certamente eu devo ter ganho um pouco mais de peso aqui. E eu tenho uma rotina de viagens também que atrapalha um pouco, né? Eu perguntei isso aí pelo fato seguinte, pelo fato também de que eu ia mencionar sobre a questão da água. Muitos de nós sabemos o quanto é importante a água, né? Tanto para nós, para nossa dieta, como também no nosso dia a dia, até mesmo para a beleza. Porque, segundo a gente sabe, por estudos, quanto mais água você toma, melhor, porque até a pele melhora, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, minha irmã praticamente não tomava água, né? Gostava de caminhar, life coach também, professora de yoga, mas pecava em não tomar água. E ela já tinha passado os 50. E a pele muito seca, né? Depois que ela passou, ela adotou, começou a tomar água assim como medicina. Diariamente ela tomava 3 litros de água, a pele dela melhorou assim consideravelmente. E eu vou tocar a bola então para nossa amiga, também life coach, personal training, Luana Liu. Me fale um pouquinho dessa questão da água aí e da importância tanto na parte fitness como na parte de nutrição também, Luana. Então, a água é essencial, né? Quando a gente começa a falar de água, nosso corpo, ele doutor André, você pode me corrigir se eu estou falando, se meu número está incorreto. 80% do nosso corpo, né, composto de água, e 20%, na verdade, matéria física, né? Matter. Quando a gente olha pelo nosso sangue é completamente composto, né, de água, né? Então, realmente essencial. Existem os paradigmas que nós precisamos entender, né, que muitas pessoas falam assim, eu tenho que perder, eu tenho que perder peso, mas o meu corpo está retendo muito líquido, né? Eu tenho que perder peso em água, né? Tem muita gente que acredita que tá inchado porque, na verdade, está gordo por causa de água. Não, na verdade, seu corpo está retendo fluidos, né? Porque a água é essencial. Se você não se hidrata, se você não bebe uma quantidade adequada, né, o seu corpo, como a água é tão necessária, é essencial para a sua sobrevivência, o seu corpo, o seu sistema nervoso vai começar a mandar mensagem para você realmente reter aquele fluido que você tem, né? Eu acredito que quando você está com sede é o momento que você precisa beber água, porque acontece quando a gente acaba bebendo muita água também. Eu conheço muita gente que estava assim, bebendo 2 galões de água por dia para não cair nessa armadilha, né? Aí a gente acaba bebendo muita água e a gente acaba os minerais, principalmente o potássio e magnésio, a gente acaba flushing. A gente acaba eliminando um pouco com a urina, né? Então, é importante, porque os alimentos também que nós consumimos, eles também têm água. Então, é um equilíbrio, né? Nas frutas, as frutas tem a composição das frutas, muita água, os legumes, as verduras, né? Então, eu acredito que o balanço, que a Isabela também já citou, o André também falou, é essencial. Tá com sede? Bebe água. Mas se você também não tá com sede e você não bebeu muita água, o seu corpo tá segurando aquele fluido, aquele líquido, porque a água é essencial. Eu sempre falo com as pessoas que eu estou ajudando em relação, mantenha copos pequenos, né? Quando a gente começa a visualizar como é que eu falo, hábitos, né, de forma pequenas, né, mudanças de formas pequenas, nós vai ser, é mais fácil, a gente acaba se abrindo um pouco mais para a ideia de beber água, né? Se eu colocar 1 galão de 3 litros na frente de uma pessoa, a pessoa vai olhar e falar assim, ferrou, não vou, né? É mais fácil você colocar, olha, um copozinho, coloca lá, deixa lá em frente ao seu computador, a sua área de trabalho ou na academia e tenta beber no máximo 6 a 8 copos de 200 ml. Quando nós estamos no estado de desidratação,
realmente é um estado que o corpo a gente pode não somente desmaiar, mas a gente pode realmente vir a realmente bater as botas, porque isso é a questão que a água é realmente essencial a este ponto, né? Então, começa pequenininho, galera, vamos começar visualizando um copo pequeno a cada 30 minutos. Outra forma que também você pode se ajudar é no seu celular, coloca um alarmezinho a cada 1 hora ou 30 minutos, ter aquele alarme te lembrando para você beber para lembrar, né? Para você lembrar. Eu gostaria de agradecer o Giovanni por compartilhar a questão da autoestima. Eu entendo completamente o seu quadro. A minha primeira formação foi formação em balé clássico, então eu entendo completamente essa pressão realmente em manter o físico, né? E eu vou te falar que é uma coisa que você, com certeza, você pode manter um físico lindo e super magro, da forma que eles querem, respeitando a matemática do corpo. Foi como a Isabela falou, balanceando, tendo uma quantidade correta de carboidrato, porque é essencial para o trabalho de dançarino, de performancers. Mas se você focar mais nas verduras, nos legumes, nas gorduras saudáveis, que é o abacate, as amêndoas, né? Não tem como você errar. Eu gostaria de perguntar ao doutor André se tem alguma coisa a mais, alguma coisa que você gostaria de acrescentar ao que a Luana falou e no início sobre a questão da água e da alimentação e a perda de peso, doutor André? Acho muito bem colocado, né? Realmente hidratação é fundamental, né? A água é o melhor líquido de todos, né? Então, 2 litros de água, pelo menos para os meus pacientes que têm pedras nos rins, por exemplo. Isso é uma coisa importante, né? Você tomar pelo menos 2 litros para prevenir esse tipo de problema, né? E é basicamente isso, né? É fundamental e deve ser ingerido, sim. Tem essa questão, né, do sódio, né, que pode ficar muito baixo se você toma muita água, mas tem que ser muita água mesmo, né? Então, acho que é mais importante se hidratar para você chegar nesse nível de prejudicial, tem que ser água demais. Ok, eu vou tocar a bola então agora para o Giovanni. Meu filho, hoje em dia tem muita coisa aí nessa área aí de o que os americanos chamam de superfoods. Então, gostaria que você compartilhasse aí quais são os tipos de superfoods ou alimentos poderosos que você geralmente gosta de tomar, gosta de usar e compartilhar aí com nossa audiência, com o pessoal. Eu não como nada de dairy, que eu sou lactose intolerant, sou fã de pea protein. Toda minha proteína vem para either pea protein ou salmon. Também com suplemento, eu adoro ashwagandha, que eu tomo de noite, que é uma coisa para estresse e mood, e também é bom para testosterone, balancing. E também um outro que eu uso no meu smoothie ou depois de malhar, eu gosto de usar maca root. Maca root, também, é peruano. Que é peruano, é um root peruano que é bom também para homens por testosterona e também por energy e também para protein synthesis. Esses 3 eu acho que eu uso mais. Inclusive, entre esses superfoods, como dizem os americanos, está o nosso querido açaí, né, que bombou aqui nos Estados Unidos, principalmente, e creio que também que ao redor do mundo. Você vê que o açaí hoje em dia aí tem tudo quanto é lugar, e especificamente, ou particularmente, melhor dizendo, graças aos benefícios nutricionais do açaí. Não é mesmo, doutora nutricionista? Isabela Del Bosco. Nossa, nosso açaí não tem nem o que dizer, né? Mas realmente alguns alimentos têm um poder nutricional gigante, né? De nos prover muitos nutrientes. E o açaí, com certeza. Só que é sempre a questão que eu rebato, né? Falando rapidinho, qual açaí que você está consumindo, né? Isso é algo muito importante para a gente pensar. Porque a gente sabe, tem açaís, né, mais naturais, tem outros que têm um monte de
corante, guaraná, repleto de Bem lembrado. açúcar, né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Mas o açaí purinho, ele é até um pouquinho difícil de se comer, porque ele é um pouco amargo, né? Ele é forte, mas se misturando com outras coisas saudáveis também, ele fica muito gostoso. Então, enfim, superfoods tem várias opções, mas o açaí com certeza é um deles. Isabela, eu tenho uma pergunta que veio do nosso Instagram, quando ficaram sabendo da nossa divulgação de hoje, do nosso live, e a pessoa, ela pergunta o seguinte, que tipo de comidas ou alimentos devemos evitar ou ter em consideração se tentamos queimar mais gordura corporal? E essa pergunta vai para você. Bom, eu sou uma pessoa que eu acho que todos nós, né, não só como ser humano, mas como nutricionista, evitar fritura, né? Porque a gordura ruim, ela nunca é bem-vinda para a nossa saúde. Então, com certeza a gente pode evitar. Agora, para queima de gordura é um pouco complicado, porque não é uma resposta simples, né? É bem complexo. Mas assim, a gente pode focar bastante em alguns termogênicos, né? Que são algumas opções que realmente aceleram o nosso metabolismo, talvez aumentem a queima da gordura corporal. Mas eu sou em prol se você se alimenta certinho, né? Se tem um bom acompanhamento com o nutricionista em combinação com a atividade física, não, se perde gordura corporal rapidamente. É só você focar. O problema do brasileiro é isso, ele quer a pílula mágica que não existe e ele desiste. Aí ele fala, não funcionou. Não, é que você não está disposto realmente a se sacrificar um pouco. Se você se dedica, você tem resultados maravilhosos. Eu sempre, como atleta, eu sempre fui atleta profissional de vôlei, né? Então o esporte sempre ajudou. Mas na época que eu era atleta de vôlei, eu tinha muita dificuldade em tentar entender a questão de perda de peso, né? E foi com a nutrição que hoje em dia eu malho muito menos do que eu malhava e eu mantenho, 16, 18% de gordura corporal. Eu tô com 38 anos de idade, então a vida toda eu sempre mantive o mesmo nível de gordura corporal. Parabéns. Um lembrete super importante. Eu vou aproveitar e perguntar a Luana, que também tem uma pergunta aqui de uma outra, também duas mulheres, um caso anterior e essa agora, através do nosso Instagram, que ela pergunta, tem pessoas, que é o caso dela, tem pessoas que já tentaram todo tipo de dieta, inclusive eu, e ainda não consegui secar a gordura. A musculação, me dizem que a musculação pode ser uma saída. Você crê? Ou, por favor, pergunte a uma das convidadas. Essa pergunta, então, vai para a Luana. Não, com certeza. O primeiro foco, se a pessoa quer perder peso, né, é focar não somente na reeducação alimentar, mas focar também em desenvolver massa magra, né, massa corpórea magra. A primeira forma que se a pessoa não é ativa, não tem uma consistência em atividades físicas, né? Começa um pouco devagar, começa com alongamentos, começa com uma caminhada, com um cardiozinho um pouco mais leve, mas a musculação vai ajudar a pessoa a realmente desenvolver um pouco mais a massa magra. E quando a gente desenvolve músculo músculo é vivo, né? Então a necessidade de calorias, né, de nutrientes é maior. Então a gente acaba realmente queimando um pouco mais de calorias porque nós estamos desenvolvendo massa magra. Em questão à dieta, eu acredito que essa pessoa precisa sentar com uma nutricionista e realmente ver todo o histórico de vida, de saúde, e ver qual é o ponto, né, que não está ajudando ela. De repente pode ser um desequilíbrio hormonal, ou um desequilíbrio nos níveis de açúcares do sangue, né? Então ela precisa investigar para realmente ter um roadmap, um guia, né, mais eficaz. Não é uma coisa one size fits all, né? Tem que ser uma coisa um pouco mais customizada, e ela precisa investigar um pouco mais a questão dela de saúde, e o nutricionista vai dar uma dieta correta para ela. A combinação dos dois não tem como dar errado.
Com certeza. Eu vou perguntar, então, ao doutor André, uma outra pergunta aqui, que não é especificamente para um médico, ou talvez mesmo não é específico, uma pergunta específica até mesmo para nutricionista, ou até para o próprio Giovanni, para a própria Luana. Mas eu vou perguntar o seguinte, porque é algo que muita gente que quer perder peso se lembra. É a questão da tentativa de perder peso através de terapias alternativas. E essa pergunta vai ficar aberta para todos os quatro, principalmente os três, com exceção de Giovanni, que são mais profissionais nessa área. Doutor André, você pode me falar alguma coisa sobre isso? Você acredita nessa alternativa de perder peso através de terapias alternativas? Então, Lindbergh, essa é uma ótima pergunta, mas é muito ampla, né? Depende do que as pessoas interpretam como terapias alternativas, né? Terapia alternativa pode ser rezar, esse tipo de coisa, né? Então, ou tomar aqueles produtos, né, que vendem na televisão, como a gente falou no início, geral isso aí não funciona, né? A pessoa vai perder muito mais tempo, né, se ela fizer um plano nutricional bom, se dedicar, fizer atividade física, né? Acho que vai ser muito mais efetivo. Em algumas situações, né, se as pessoas são obesas ou super obesas, né, elas têm indicação de tomar medicação, até de fazer cirurgia bariátrica, né, para, enfim, prevenir eventos, né, cardiovasculares, né, tratar diabetes e tudo mais. Então, terapias alternativas tem que ser bem analisado do que a gente está falando aí. Claro que sim. Eu vou passar a pergunta aí rapidamente para a Isabela. Eu concordo com o André, mas na minha parte de alimentação, eu acho que indiretamente é uma terapia, porque quando você sai de uma dieta muito ruim, uma alimentação muito ruim, entra numa alimentação boa, nutritiva, que realmente faz bem, não vai fazer bem só para o teu corpo, mas faz para a tua mente também, em combinação com a atividade física. Mas eu sou totalmente a favor de, por exemplo, vamos pensar terapias alternativas, talvez uma yoga, talvez pilates, talvez a acupuntura, né? Tem várias formas alternativas também de você poder cuidar da tua saúde e da tua mente. Então, eu acho que tudo agrega, é uma combinação. Estamos todos aqui como uma equipe, né, para ajudar o ser humano. E acho que cada função, seja a medicina, seja a nutrição, seja a educação física, é a combinação perfeita para a gente realmente ter essa atenção como ser humano. Todos nós precisamos disso. A pergunta veio em consequência de que tem muita gente que não gosta de fazer exercício, tem muita gente que não gosta de fazer dieta, tem muita gente que não gosta de fazer nada que, obviamente, seria o mais lógico fazer para perder peso. E elas recorrem a certos tipos de terapias alternativas. Por isso a pergunta. Você acredita, eu gostaria de salientar um pouco sobre essa questão de perder peso sem fazer ginástica ou entrar numa dieta mais aprimorada e perder peso através de uma terapia alternativa? Pode ajudar, Luana? Estou colocando vocês numa saia justa. Não, na verdade é bem simples. Essa questão a pessoa precisa saber por que ela está fazendo primeiramente, né? Então, a primeira forma que a primeira terapia ou a primeira alternativa holística que eu sugiro para todas as pessoas é você sentar consigo mesmo e acessar o seu porquê, né? Eu acredito em meditação. As pessoas podem meditar por 5 minutos, 10 minutos e chegar à conclusão. Por que eu estou fazendo isso? Né? É porque eu quero ter um pouco mais de tempo, eu quero estender a minha vida para poder aproveitar minha vida com os meus filhos, com os meus netos, ter energia. O porquê que você está fazendo isso? De repente, a forma física não é o porquê, mas você está compartilhar, cooperar com a sociedade, com a sua família, principalmente, é um motivo, é um fator maior. Né? Então, essa eu acho que a primeira terapia holística tem que ser a meditação consigo mesmo. Olha para você, vê qual é a motivação maior,
né? E foca na motivação maior, porque quando a gente não faz para a gente mesmo, a gente faz pelas pessoas que a gente ama. Você falou uma palavra que eu acho super importante, inclusive deixei até para o final. Mas antes de falar sobre ela, que é motivação, que eu acho que tem papel fundamental para quem quer perder peso, eu vou perguntar a vocês na última rodada. Antes disso, eu vou perguntar um pouquinho algo aqui sobre a questão de metabolismo, que já foi mencionado aqui para o doutor André. Muita gente, obviamente, claro, sabe disso, que à medida que você vai ficando mais velho, seu metabolismo vai diminuindo, né? Então, tem gente que chega para mim, eu mesmo outro dia estava brincando com a Magali, minha esposa, falei, pô, mas eu estou caminhando todo dia, agora na quarentena, eu estou caminhando de segunda, coisa que eu nunca fiz, já tem anos, eu estou caminhando segunda, terça, eu chego a caminhar 1 hora por dia, 6 vezes por semana. Aí eu entro na balança, a mesma coisa. Já tem praticamente um mês que não diminui e não sobe. Fica ali na mesma. Aí eu falei, pô, mas se eu estou caminhando todo dia, até o Giovanni falou, pai, mas acontece que quando é de noite, você vai tomar vinho, vai comer tarde da noite, é mesmo. Né? Então, a gente sabe que quanto mais velho, mais a velocidade diminui na questão do metabolismo. Eu gostaria que o doutor André falasse um pouquinho sobre essa questão aí do metabolismo, doutor André. Então, como você colocou, perfeito, né, Lindbergh? A tendência natural é que o metabolismo diminua, né? E então, para isso a gente deve, né, ter uma disciplina melhor, né, uma motivação boa. Então, comer melhor, né, fazer atividades físicas mais frequentemente. E se isso acontece, né, eu acho que faz parte, né, para prevenir problemas, né, você fazer uma avaliação periodicamente, né? Porque você não pode só atribuir a idade, né? É importante investigar, ver se não tem outras causas, né, orgânicas, né, que podem estar causando isso, ou até, né, psicológicas, psiquiátricas, né, que também podem contribuir para isso aí. Então, ter um clínico bom, né, ter um suporte bom que possa avaliar, né, o paciente como um todo, acho que é importante até para excluir outras causas que devem ser tratadas. Muito, muito bem lembrado aí que o doutor André falou, porque, em outras palavras, né, você está me confirmando aí que realmente é fundamental que quando você tome uma decisão de você perder peso ou entrar no programa, você tome conhecimento, pelo menos, das suas condições de saúde através de exames médicos, etc. Basicamente, é isso que o doutor André está nos falando. Então, eu vou entrar aqui no tema motivação. A motivação, ao meu ver, como eu falei, eu acho que é papel fundamental aí nessa questão aí de perder peso, de dieta, e também uma outra que eu acho que são casadas uma com a outra, que é determinação. Né? Quando você está determinado a fazer algo, quando eu estou determinado a fazer isso, às vezes, aliás, na maioria das vezes acontece, quando você está determinado e realizar algo, geralmente a determinação te ajuda muito. A motivação, em particular, pela essa questão aí de perder peso, então, nem se fala. Eu gostaria que vocês, para terminar, me falassem um pouquinho dessa associação de perder peso, de dieta, motivar, ser determinado, enfim. Vou começar com a Isabela Del Bosco. Isso é algo que a gente tem que trabalhar diariamente, né? Porque às vezes a gente realmente está cansado, desgastado, principalmente, né, pais que têm filhos, né? Criança às vezes tira, né, bastante do teu tempo, desgasta, mas ao mesmo tempo dá outro tempo, né, uma outra forma de energia. Mas eu tenho muitas amigas mães que realmente às vezes perdem um pouco a motivação, né, para fazer algo, né? Só que é tudo questão de equilíbrio, assim. Se você é pai, né, de crianças, então leva elas para andar de bicicleta ou ir no parque, porque as crianças precisam disso também. Elas precisam de bastante atividade, né? E ficar em casa realmente não é a solução. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho de disciplina, né? Por exemplo, se teus filhos dormem até certo horário, você pode acordar cedo e ir lá correr na academia, né? Aí você combina com o marido, bom, eu vou de manhã e você vai à noite, né? Tentando equilibrar essas questões, porque a pessoa que é solteira, que não tem filhos, é muito mais fácil, né? Não tem nada que te prenda, né? Mas realmente, se você faz parte de uma família, você precisa
se cuidar, eu acho que é questão de equilibrar esses aspectos, mas eu não sou mãe, né? Mas com certeza, se eu fosse mãe, eu ia buscar essas questões de estar sempre expondo meus filhos à atividade física e junto com eles, levar eles para, né, fazer esporte, porque isso para a criança é essencial. Eu acho que é uma das melhores coisas e ajuda os pais também a terem mais motivação também. Com certeza. Luana, acrescente um pouquinho. Não, é exatamente o que a Isabela falou, é a motivação, qual é o motivo, por que você está fazendo. A partir do momento que você sabe qual é o porquê, né, você não vai ter obstáculos, né? Acredito que metas realísticas é necessário, não começa a inventar um monte de meta que não convém com o seu calendário, com a sua agenda, com escola e tal. Mas é realmente muito importante essa questão que a Isabela falou. O que você faz é o que os seus filhos, né, vão acabar fazendo. Você acaba influenciando não somente os seus filhos e a sua família, mas as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, né? E todo mundo acaba entrando nessa mesma onda e vai todo mundo se adaptando aos mesmos hábitos. E aí, quando você vai ver, você já criou um movimento, né? Por quê? Porque você está bem sincero no seu porquê, né? Então, eu acho que a motivação vem dessa sinceridade com o porquê que você está fazendo. Com certeza. Eu vou mudar aqui um pouquinho para ir já na reta final. Doutor André, o doutor André, eu vou falar algo agora que eu vou sair um pouquinho aqui da questão de dieta alimentar, perder peso, e eu vou perguntar ao doutor André algo na área dele. A gente vê hoje em dia muita gente, eu digo em particular mulher, com câncer de mama. Doutor André, eu, por exemplo, tenho casos entre meus amigos, né? Assim, no círculo de 30 amigos, eu tenho pelo menos 2 casos de pessoas com câncer de mama. Eu gostaria de perguntar o que você pode fazer, fora a rotina de estar sempre checando através de exames, para evitar o câncer de mama, doutor André? Então, excelente pergunta, né? Câncer de mama tem claramente um componente familiar, né? Então tem uma parte genética, né? Como tem o câncer de intestino, o câncer de próstata, o câncer de pâncreas, e até esses cânceres estão todos linkados. Então, ficar atento para essa história familiar, né? Se você tem uma predisposição genética, você pode até testar isso, e, né, se você tem certos genes positivos, você tem uma chance maior de desenvolver. Mas se você tem uma vida saudável, né, principalmente se não é obeso, você diminui a sua chance de ter câncer de mama, de ter câncer de cólon e de ter câncer de próstata também. Especificamente no câncer de próstata, homens obesos, eles têm até formas mais agressivas do câncer de próstata. Então, vai exatamente ao encontro dessas coisas que estão sendo discutidas aqui. Você inclusive mencionou, eu gostaria que você repetisse aí, você vê que tem associação, a questão de você estar obeso tem a ver também com a questão aí das chances maiores de você ter aparecer, surgir o câncer de mama. Pode repetir os quatro tipos aí que o senhor mencionou, André? Então, esses cânceres estão linkados, né? Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino e câncer de pâncreas, né? Tem uma genética parecida, né? E quando a gente busca nas famílias, a gente busca a história todos esses cânceres, mas a gente sabe que a obesidade está linkada, né? Se você comparar a incidência desses cânceres no mundo ocidental, que tem uma incidência maior de obesidade, comparado com países asiáticos, né? Esses cânceres são muito mais frequentes aqui. Com certeza. Eu vou terminar aqui a rodada com o Gil também, voltando ao tema. A Luana e também a Isabela mencionou sobre a questão da motivação, a questão particular da motivação, mas eu tinha mencionado também a questão da determinação. Hoje em dia, com a quarentena, aliás, né, estamos ainda na quarentena, já se prolongando durante vários meses, então, várias academias de ginástica estão fechadas, ou então parcialmente fechadas, a gente busca alguma coisa para fazer. Eu, particularmente, falei aí, eu ultimamente estou caminhando mais do que caminhava anos anteriores, a gente busca uma alternativa de fazer algo e de estar se movendo. No caso do Giovanni, eu gostaria, terminando aqui a rodada, de perguntar a ele quais são essas alternativas que você encontrou, Gil, para se manter, você que particularmente é uma pessoa super ativa, para continuar malhando, já que não tem academia. Excelente pergunta. Eu acho que
a coisa de educação física e fitness é sempre uma jornada. É o que você quer fazer naquele dia. So, para mim, eu gosto de usar pesos muito. So, eu comprei assim a banda de resistência, que eu acho que é muito legal. Também correndo, assim, achando se você não gosta de correr, se você achar um lugar que você gosta que é muito bonito para correr lá e marcar nas medidas as coisas. Também, mas principalmente com essa pergunta, eu acho que a coisa mais importante é só essa jornada de quarentena, é importante você só ver o que você está fazendo e só aplicar e ser determinado de que o teu goal vai ser. Se você quer perder peso, você tem que ficar naquele goal, naquela determinação e continuar com isso. So, depende da pessoa. So, para mim, essas coisas que me ajudou na minha jornada. Mas o que tem para entender é que você comprou seus pesos, está fazendo seus pesos em casa, ou leva para o parque, que eu tenho visto, também ele gosta de correr. Enfim, eu vejo também, eu acho que foi a Isabela que mencionou, não sei se foi a Luana, a questão, eu acho que foi a Isabela mencionou sobre se tivesse filho, gostaria de ir com os filhos, passear no parque e tal. Tem gente, por exemplo, que adora cachorro. Hoje em dia a gente está num mundo moderno que quem não tem filho tem cachorro, quem tem filho às vezes tem filho e cachorro e gato, então vai dar uma caminhada todo dia com o seu gato, com o seu cachorro. Com o seu gato não, porque o gato não gosta de estar na rua, mas com o cachorro aí, eu já vi até um nome aí, outro dia li um artigo sobre como perder peso usando o seu cachorro, imagina. Então, mas não deixa brincadeira, mas é verdade mesmo. Então, muitas vezes você tem que buscar essas alternativas se você quer estar fit, ou pelo menos se movendo e mantendo peso. Não é isso aí? Minha gente, digam agora um último alô, se tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar, se tem alguma coisa que ficou, que faltou vocês dizerem. Eu dou agora a chance para vocês darem uma palavra final. Por favor, sejam curtas, que a gente já passou do tempo, para não ficar muito longo, mas antecipando também um agradecimento à participação de vocês nesse live 5, e passo a bola então para começar. Tem alguma coisa para acrescentar? Isabela, ficou alguma coisa no ar? Porque a gente está sem tempo, né? Senão eu ficaria aqui horas, né? Porque o meu objetivo é realmente poder ajudar as pessoas, fazer a diferença na vida delas, né? Então, eu só quero agradecer pela oportunidade e que mais oportunidades venham, né? Para a gente poder ajudar mais pessoas, né? Luana? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer pelo espaço, né, de poder compartilhar um pouco mais da nossa sabedoria, né, e eu gostaria de só simplesmente falar para as pessoas que se você acha que você está meio preparado, está estagnado e você não consegue resultados, olha para si próprio, vê o que você pode mudar na sua vida, se você precisa de uma orientação profissional, corra atrás desse profissional, não pensa no valor e tal, mas pensa no longo prazo, como que isso vai te ajudar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo espaço e é isso. Estamos nas redes sociais, se precisarem de ajuda, nós estamos disponíveis. Muito, muito bem lembrado. Doutor André? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que eu aprendi muito com a Isabela, com a Luana, com o Giovanni. Então, obrigado, Lindbergh. Gostei demais. Até a próxima. Um prazer foi meu. Gil, tem alguma coisa para acrescentar então, Gil? Foi uma grande oportunidade. Obrigado para todos, para a tua opinião e para tudo. E só queria dizer obrigado, gente, para estar aqui com a gente. Valeu. Eu vou terminar então por aqui. Mais uma vez, obrigado. Como diz minha amiga Tâmara Lopes, gratidão sempre a vocês, ao universo e a Deus acima de tudo. Aquele abraço, Isabela. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada, galera. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.